a tradição Vedanta Advaita, o autor vai iniciar o capítulo destacando novamente, como nós terminamos no outro capítulo, comentando que na Índia existiram, nesse tempo da Índia clássica, 6 grandes escolas de filosofia chamadas darshanas, porque são baseadas nos Vedas. Elas não são as únicas escolas de filosofia. E para reforçar a questão do nosso título do capítulo de hoje, nem todas as escolas filosóficas indianas são advaitas. E por isso o Alberto, na primeira parte do livro, ele destaca o que significa advaita. Lembrando, dvaita significa dual, né? A dualidade, a dois, é dividido, enquanto que a é uma negação. Então, advaita significa que há algo que é uno e que não é divisível e que está, em termos cosmogônicos, né, anterior àquilo que é múltiplo, àquilo que é dividido, né? Então, na própria escola Vedanta, existem parcelas dessa escola que trabalham de uma forma não advaita, mas é muito mais frágil, é bem menos conhecida. A escola Vedanta, ela é predominantemente advaita, e o grande nome da escola Vedanta Advaita é Shankara. Mas, como a gente vai ver hoje no capítulo, não é apenas Shankara, o personagem, o único, ou nem começa com ele a tradição Vedanta, né? Então, existiam, naquela época, nós estamos falando do século 7, 6 AC, né? 6 darshanas, ou seja, escolas filosóficas derivadas dos Vedas, tá? E essas 6 darshanas, elas vêm depois, são posteriores, né? No máximo contemporâneas aos Vedas, são derivadas dos Vedas, os Vedas são anteriores, ao hinduísmo como religião, né? E aos mais antigos Upanishads. Especula-se que talvez alguns dos Upanishads sejam contemporâneos de algumas dessas escolas. Lembrando que o Upanishads é a parte mais filosófica, é derivada dos Aranyakas, que são as frases, as sentenças filosóficas ao final do texto, tá? E essas 6 darshanas são chamadas ortodoxas exatamente porque vinculadas aos Vedas e aos Upanishads, que são a parcela filosófica desse material, desses Vedas, né? Então, eu coloquei num quadro o que está no livro descrito na forma de texto, mas só para chamar a atenção de alguns detalhes. Quais são as 6 escolas? Vaisheshika, Nyaya, Samkhya, Mimamsa, Yoga, Vedanta. Jane, vai cair na prova? Não. Tá? Mas é para a gente ir se acostumando e conhecendo, e entendendo que a filosofia da Índia não é uma coisa só, mas existem diferentes pensadores e diferentes formas de interpretação desse material, e diferentes formas de manifestação dessa sabedoria daquele ambiente, naquele período, né? Então, a escola considerada mais antiga das darshanas, nós estamos acompanhando o livrinho Atma Yoga, que eu chamo livrinho porque ele é fino, tá? E hoje eu vou utilizar também o Filosofia dos Rishis, tá? Porque ele vai ser muito útil para compreender um pouquinho mais essas escolas. Não vou entrar em muitos detalhes, porque eu quero convidá-los para em outro momento, né? Mais para frente, talvez, com certeza no segundo semestre, a gente estudar a filosofia dos rishis da Índia Antiga. Eu gosto muito desse livro, ele ficou muito bom também. E aí a gente vai poder aprofundar em cada uma das escolas. Mas eu quero, como o autor faz, como o Alberto faz ali no capítulo, dar uma ideia do que tinha logo antes, ou
quase contemporâneo à apresentação, manifestação, estruturação dessa tradição Vedanta Advaita. Então, a escola Vaisheshika, ela é atribuída a sua formação ao tempo do Kanada, né? Eu não sei se é Canada ou Canada, eu acho que é Kanada, tá? A Vaisheshika, e ela é considerado o mais antigo sistema de conhecimento, de organização dessa filosofia, dentre as darshanas, né? A palavra Vaisheshika é derivada da palavra Vishesha, né? Que significa particularidade. Então, as temáticas que a Vaisheshika vai trabalhar estão vinculadas assim, conhecimento, lógica, raciocínio, mas um raciocínio mais realista, mais focado naquilo que existe, na manifestação como realidade, tá? E diz o Alberto aqui, as particularidades, as características que distinguem uma coisa particular de outra coisa. Então, a discussão é de um ponto de vista mais, vamos chamar de concreto, desse conhecimento, né? E aí eu destaquei alguns comentários breves sobre a Vaisheshika. Ela aborda mais o realismo, né? O realismo da multiplicidade, a diversidade que é presente no mundo, né? Eles usam algumas categorias, né? Substância é uma delas, qualidade, que são as gunas, falam sobre o karma, né? Que é a tradução para karma é a ação, a universalidade, samanya, a particularidade, vishesha, e a inerência, samavaya, né? E é interessante destacar, porque aí a gente vai comparando entre as escolas, que na Vaisheshika a substância é o substrato das coisas, das qualidades e das ações. Então, é um conceito muito importante a ser discutido nessa escola Vaisheshika, né? E só mais uma coisinha que eu anotei aqui, ó, da Vaisheshika, peraí, ai, bati no teclado aqui, só um pouquinho, que que a Vaisheshika acabou sendo menos conhecida do que as demais, talvez menos conhecida do que as demais, talvez até pela forma como ela aborda a temática, e por ser mais antiga. Já a escola Nyaya é mais conhecida, né? E tem algumas curiosidades que me chamam a atenção, acho muito interessante na escola Nyaya. Primeiro, o fundador, pensador que dá origem a ela, a partir da escrita dos Nyaya Sutras, né, que é o texto básico da escola Nyaya, é Gotama, tá? Ou Gautama, né? E a Nyaya, a temática central dela é a epistemologia, como se dá o conhecimento, a questão da lógica, de como o conhecimento é construído, a teoria do conhecimento, é epistemologia. Inclusive, o Alberto faz um comentário lembrando que ela é pré-aristotélica, né? Mas que é visível a questão dos silogismos que no Ocidente vão ser mais reconhecidos a partir da exposição de Aristóteles, fica muito explícita na escola Nyaya. E aí ele faz um comentário que eu vou chegar nele. Então, a escola Nyaya vem dos Nyaya Sutras. O termo Nyaya significa o que é reto, justo, o reto julgamento, o verdadeiro raciocínio. Então, é baseado na ideia de pramana, em direção àquilo que é a medida exata, man, de man, né? Man significa medida, pramana é encontrar a medida da lógica real, do reto raciocínio, né? Eles também examinam as categorias do verdadeiro raciocínio que conduz ao verdadeiro conhecimento. Eu fui tirando algumas passagens, trabalha com a questão dos silogismos e o processo do uso da razão. Então, assim, é texto de filosofia e epistemológica mesmo. É bem interessante, né? Aí que ele escreve aqui, ó, que eu disse.
É bom lembrar que Aristóteles foi tutor de Alexandre o Grande, que é dito que Alexandre o Grande, quando vai ao Oriente, ele pode ter trazido alguns livros, e talvez, e como se sabe que Aristóteles foi tutor de Alexandre, quem sabe ele não leu algum material do Nyaya Sutras, né? Ou atribuído a Gotama. Também essa escola, então, ela é considerada a segunda das darshanas, e o Alberto faz aqui um estudo de várias passagens das darshanas e do ensinamento em si. E onde é que está que eu tinha marcado? Aqui. Colou. E aí, no final, ele faz um comentário que eu achei interessante de ler para a gente entender melhor. O comentarista Vatsyayana afirma que há 4 termos que geram a verdade sobre o objeto, baseado nos bhashyas, nos comentários aos Nyaya Sutras, que são os textos básicos para a escola Nyaya. São esses 4. O conhecedor, que é o pramata, a mente que conhece, né, o pramata. Os meios do conhecimento verdadeiro, que são os pramanas. Essa palavra pramana vai ser usada em várias outras escolas também. Depois disso, assim, ela é bastante utilizada. E para quem, eu gosto muito disso, gosta de entender o funcionamento da mente, tem muitos estudos sobre os pramanas. Isso é matéria básica da tradição indiana filosófica, tanto nas escolas, nas darshanas, quanto no budismo também. Os objetos de conhecimento, que são os prameyas, né? Então, tem o conhecedor, pramata, o meio de conhecer, pramana, o objeto de conhecimento, que é prameya, e o que é conhecido, que é pramiti. Então, isso é só para a gente saber que existem essas palavras, esses conceitos. O reto conhecimento, pramana, revela uma coisa existente ou a não existência dessa tal coisa, né? Então, é a discussão sobre como a gente conhece, como se dá o reto conhecimento. Então, a Nyaya seria a segunda escola que se forma. A terceira escola que se forma é a Samkhya. A Samkhya provavelmente é conhecida de vários de vocês, porque a terminologia da escola Samkhya é muito presente nos escritos de Blavatsky, na tradição budista, na yoga de Patanjali e na Vedanta também. Então, a escola Samkhya, derivada de Kapila, né? Kapila seria o iniciador da escola Samkhya, ela se foca muito na questão da cosmogênese, da cosmogonia, né? A cosmologia, e é ela que traz termos como Purusha e Prakriti, né? Então, a questão dessa produção que se dá a partir desse par, Purusha e Prakriti, né? Purusha representando o aspecto espírito, né? E Prakriti representando o aspecto matéria primordial, né? Então, na escola Samkhya de Kapila, a gente tem, como eu disse, toda uma terminologia que é bastante usada depois em outros textos, né? A palavra Sankhya, quando ela ocorre nos Upanishads, ela indica uma investigação filosófica metafísica, né? A escola Sankhya vai trabalhar muito com a questão da metafísica também, tá? A escola Sankhya dá muito espaço, como eu estava dizendo, à cosmologia, tendo sido sistematizada por Kapila, e enfatiza o processo de manifestação do universo, a natureza da matéria, as 3 gunas, de novo, né, que a gente viu na reunião passada, sattva, tamas e rajas, a relação entre consciência, purusha, e matéria, prakriti, que é um dos temas centrais,
aborda como se dá o surgimento do mundo, a relação entre pensamento e matéria, o sutil e o mais denso, entre a alma e a matéria. E para essa escola, a matéria e o corpo são veículos para a expressão da consciência ou espírito, que é Purusha, né? Há bastante ênfase nos termos parinama, que é a constante mudança, ou no budismo a impermanência, né? Ou em Blavatsky a duração, né? Samskara, que são as tendências kármicas, aqueles elos que fazem essa mudança acontecer e a manifestação ir se transformando, também aparece no budismo isso. A vidya, que é um termo comum às escolas, né? A vidya, lembra? Não sabedoria, traduzido geralmente como ignorância, que é ig, não, é i, não, gno, de gnose, no nosso idioma. Dhyana, plena atenção, no sentido de meditação, plena atenção. Samadhi, que é o despertar, né? Chitta, Manas, Buddhi. Então, são palavras que quem veio, por exemplo, do ambiente da sociedade teosófica, vê bastante nessa literatura, porque Blavatsky se apoia muito na linguagem Sankhya, e budismo também vai usar, para os seus escritos, o seu material, né? E Chitta, Manas e Buddhi podem ser descritos, e vai aparecer também Ahankara, como 4 termos que definem diferentes formas daquilo que nós, no Ocidente, chamamos de mente. Eles vão dividir nessas 4 formas de expressão. Isso também aparece na Voz do Silêncio, né? E eu fiz mais uma marcação só aqui, porque no capítulo aqui desse livro, ele vai explicar muito da história da Samkhya e de passagens dos seus textos, que não era o caso aqui. Peraí que coloque. Ah, não. E ao final desse capítulo, então, ele coloca algumas passagens do próprio texto raiz da Samkhya, né? Fragmentos do Sankhya Karika de Ishvara Krishna, que teria organizado, sistematizado, dado uma organização para as ideias básicas que apresentam a Samkhya, né? Derivada de Kapila, mas que não seria o material não seria texto do Kapila, né? Mas o Sankhya Karika derivado desde o começo. Depois tem a escola Mimamsa. Eu vou dar uma paradinha depois aqui de falar das escolas para a gente conversar. A escola Mimamsa, ela vai ter dois momentos, vamos dizer dessa forma. O foco dado por Jaimini, que é mais na questão moral, na questão dos ritos. A escola Mimamsa é muito baseada nos brahmanas, que é a parte mais ritualística, religiosa, ortodoxa dos Vedas, os Brahmanas, que vai dar na tradição Brahmani, né? E também Badarayana, que é o mesmo Badarayana que nós vamos ver na Vedanta, né? E Badarayana dá uma ênfase maior na questão da metafísica. Essa metafísica de Badarayana, vinculada à escola a Darshana Mimamsa, vai influenciar também a Vedanta Advaita, que é o nosso foco aqui. Então, é baseado, como eu disse, na parte dos Vedas, chamada de Brahmanas, que é a parte mais sacerdotal, mais formalmente religiosa, né? E parte desse material é vinculada à questão dos deveres, das práticas cerimoniais, dos hinos, né? Da tradição indiana. A Mimamsa é uma tradição que dá mais importância aos textos sacerdotais do que aos mantras, que são os samhitas, né, que são hinos. E também dá mais importância aos textos sacerdotais, brahmanas, do que aos aranyakas, que são os textos as sentenças mais reflexivas, mais propícias à filosofia, né?
A escola Mimamsa, ela é menos conhecida, ou pelo menos entre nós, do que a Sankhya e a Nyaya, que são mais conhecidas, né? Mas é importante a gente destacar que também essa escola vai trabalhar com categorias. No caso, o tema dos Brahmanas, né, vai ser novamente abordado aqui, e na Mimamsa eles vão chamar a questão do funcionamento da mente, da reta cognição, eles vão destacar como 6 competências, 6 formas de expressão, quais sejam percepção, inferência, testemunho verbal, analogia, suposição, que é a artapati, e não existência, né? Então, a discussão semântica da compreensão daquilo que existe e não existe vai estar derivada nessa escola do uso dessas categorias, né? Percepção, inferência, testemunho verbal, analogia, suposição e não existência, né? Já, então, as 2 últimas escolas, Yoga e Vedanta, elas são contemporâneas em termos de presença, de manifestação, como escolas organizadas. Porque, vejam bem, é importante a gente entender que, assim como os Upanishads já existiam, a Yoga é mais antiga do que a Raja Yoga de Patanjali. Inclusive, eu deveria ter escrito aqui, deveria ter escrito aí, Raja Yoga. Porque a Darshana Yoga, ela, derivada da forma sistematizada que Patanjali cria, que é a Raja Yoga, ela é desse momento, século VI AC. Né? Mas a yoga e todos os conceitos da yoga são muito anteriores a esse momento. A yoga já existia, mas não sistematizada. Então, atribui-se a Patanjali a sistematização dessa Raja Yoga, né? E em relação à Raja Yoga, é interessante que esses elementos da yoga já estão nos Upanishads. Então, diz o Alberto aqui em relação à escola Raja Yoga de Patanjali, que no Katha Upanishad, por exemplo, ensina que é pela yoga que se chega ao estado supremo. Um outro Upanishad, chamado Svetasvatara, dá detalhes da prática da yoga. Então, já existia yoga com esse mesmo termo e com orientações práticas dentro dos Upanishads. O que atribui-se a Patanjali é a organização, a sistematização dessas ideias, né? Os antigos mestres do jainismo, que vocês podem ver escrevi lá embaixo, escolas heterodoxas, né? O jainismo, o Dharma e a Carvaka são escolas não derivadas dos Vedas, mas são escolas filosóficas também deste momento ali nessa região da Índia, nesse mesmo ambiente cultural, né? Então, no jainismo, antigos mestres do jainismo já destacavam a yoga. É sabido também que Siddhartha, o Buda, quando se fala da história de Siddhartha, se diz que ele fazia intensas práticas de yoga no seu processo de despertar, ou seja, no seu processo para tornar-se um Buda, um iluminado. Mas a yoga, tem que lembrar, não é como muito chegou ao nosso Ocidente, um método, uma prática, uma ciência, ou como diz o autor, né, as academias vendem transformando isso num produto. Yoga não é um produto a ser adquirido, mas é uma vivência a ser despertada. A tradição da yoga é inicialmente uma darshana, uma visão filosófica da realidade, que contém também uma perspectiva psicológica, que vai usar bastante aspectos da psicologia, da postura mental, né? A isso se acrescenta o processo da vivência da meditação que conduz ao samadhi. E esse samadhi vai ser a união com o Purusha, Atman.
né? O termo yoga significa união e indica um processo de comunhão e de autoconhecimento, né? Qual? O conhecimento do Atman, ou Purusha, né? Através do Samadhi, e assim a cessação dessa dualidade sujeito-objeto. Aí ele é um longo capítulo, eu só destaquei algumas passagens, né? E aí ele comenta que nessa sistematização é importante a gente lembrar, nós vamos ver isso agora na próxima página, que essa sucessão de filósofos, pensadores, sábios, alguns deles são um mestre do seguinte e conviveram nesse mesmo ambiente, né? E Patanjali foi discípulo de Gaudapada, né? Então, tendo Gaudapada como tutor, sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que Gaudapada traz, e Gaudapada vai ser um grande nome na Vedanta, influencia Patanjali. E Gaudapada conviveu com a primeira leva pós-Siddhartha. É daquele período, quando Gaudapada está nascendo, Siddhartha está morrendo. Então, ele tem muito de budismo no Gaudapada. E também isso passa para Patanjali. Então, quem conhece um pouco de budismo e estuda um pouco de yoga, percebe quantas semelhanças existem associando essas duas tradições, né? O que Patanjali faz no seu tratado, nos Yoga Sutras de Patanjali, essencialmente foi uma sistematização da yoga, como eu tinha comentado, tendo uma tradição anterior a ele como sustentação, ou seja, as tradições de yoga que já existiam, ele busca apresentar de uma forma sistematizada esses conhecimentos. E a gente vai encontrar, por exemplo, no Bhagavad Gita Yoga. Né? Nós vamos ver Bhagavad Gita daqui 2 encontros. Então, Patanjali inclui partes de antigos ramos da yoga, como a Hatha Yoga, que é aquela mais baseada nos asanas, é mais corporal, tem questões de exercícios, tem efeitos psicofisiológicos, né? E todas essas posturas, elas estão relacionadas à busca de um equilíbrio que torne possível esse samadhi, torne possível essa consumação dessa união com o todo. Como a Karma Yoga, cuja ênfase é no papel da ação, as ações físicas, as ações mentais, as ações verbais, todas as formas de ação que nós temos no mundo manifesto. A Dhyana Yoga, que trata da elevação e sutilização da mente através da reflexão, através da intuição. A Bhakti Yoga, que trata do a doação ao Supremo, né? E a Mantra Yoga, alguns exemplos, né? Que é a questão do uso dos mantras. Né? Agora, é interessante, para a sistematização dos 8 passos, né, da Yoga de Patanjali, os 2 primeiros preceitos, esses 8 passos, como uma introdução necessária e obrigatória, é a prática dos preceitos. Niyama é as práticas, as condutas a serem feitas, as atitudes a estarem como base. E niyama é as contaminações que não devem estar ali presentes, né? Então, desculpa, troquei. Yama são as 5 abstenções, né? É não causar dano, é veracidade, é não roubar, é não mentir e coisas assim. E os niyamas são as 5 observações, como a pureza, o contentamento, o estudo, a devoção. Então, são aspectos que devem ter na vida para que a yoga possa ser de fato feita.
E então chegamos na nossa Vedanta. Ó, eu estou usando o outro livrinho. Ah, eu botei aqui, ó, no slide mesmo, tá? Porque aqui tem um capítulo inteiro sobre cada uma dessas darshanas e é bastante interessante. E no texto, então, vai falar sobre o processo para alcançar a liberação, e nesse processo há uma tentativa de remoção, lembra? Yogas Chitta Vritti Nirodha, o alcançar a yoga, a união no Supremo, é cessar os movimentos da mente, as vibrações da mente. Então, isso tem a ver com as transformações das gunas, que são as características dos estados da matéria, né? De parado, agitado ou equilibrado, né? E cessando isso, Purusha recupera a sua real natureza. A consciência em nós, o espírito em nós, recupera a sua real natureza, que é ser pura consciência. E assim o yogi encontra a sua meta final, que é esse estado de iluminação, que na Raja Yoga de Patanjali vai ser chamada de Kaivalya. Opa, eu li errado, Kaivalya. Kaivalya, né? Então chegamos na Vedanta. E, novamente, na Vedanta, a gente tem Badarayana, novamente, né, que está vinculado também a Mimamsa, que é conhecido como Vyasa, Badarayana, Shankara, e entre eles nós temos Gaudapada e Govinda, né, que nós vamos ver no próximo slide, essa sequência, né? Então, na Vedanta, a ênfase, a temática de ênfase será a identidade Brahman e Atman, como a gente tem visto até agora. Fora essas 6 darshanas que estão naquele ambiente, quando a tradição da Vedanta Advaita vai, então, se sistematizar e organizar, e destacando em especial o período de Shankara, nós temos também essas outras, para dar alguns exemplos, 3 escolas, Jainismo, que é reconhecida como pela defesa da não violência, né? Ahimsa, evitar todo e qualquer tipo de violência. Um grande exemplo que sempre dão é que na Índia nós temos essa ênfase, né, no ser sereno, no não ser reativo, né, na paz interior, se manifestando como ahimsa, como não violência. O Dharma, que é a tradição filosófica derivada dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, e também a escola Carvaka.